Carlos Coelho é uma das grandes referências portuguesas no domínio da construção e gestão de marcas. Ao longo de 32 anos, conduziu centenas de projetos de algumas das marcas mais relevantes em Portugal. É autor de diversos estudos sobre tendências e modelos teóricos de marcas, ativista sobre as causas e as marcas de Portugal e autor do livro Portugal Genial. É professor, colunista, comentador de televisão, conferencista e nos últimos anos fez mais de 200 palestras a convite de diversas instituições, governos, universidades e associações empresariais em vários países do mundo. Carlos Martins é uma das figuras fundadoras do jazz nacional. Saxofonista, compositor, professor de música e programador cultural, trabalhou desde muito cedo com grandes nomes da música contemporânea, do jazz e da world music. Enquanto músico, fundou alguns dos melhores e mais importantes grupos de jazz nacionais, além de ter trabalhado com algumas figuras maiores do panorama internacional. É fundador de encontros como o Lisboa Mistura e a Festa do Jazz do São Luís. Está também ligado à composição para o cinema e para o bailado, mantendo uma forte ligação com a música erudita. Vamos falar com eles para desafiarem o nosso olhar sobre o talento. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite para falarmos hoje como desafiar o talento. E eu passava a perguntar ao Carlos Coelho, que tu já há muitos anos que geres grandes equipas de criativos, que acredito que pessoas muito diferentes, com muitas sensibilidades diferentes e de muitos talentos, como é que tu desafias o talento na tua equipa? Eu tenho uma forma particular e um pouco polémica, talvez, de olhar para... não sei se posso dizer uma certa industrialização do talento, ou seja, quando se trabalha em áreas criativas tem que se produzir todos os dias, portanto tem que se ter ideias todos os dias, ou seja, há uma necessidade de ter uma entrega que não corresponde, se calhar, à natureza humana, não é? À capacidade esporádica de ter uma ideia extraordinária. E aquilo que eu tenho constatado da natureza muito diversa dos talentos e da forma como se alimentam é que acredito profundamente que existe uma relação entre o sofrimento e o talento. O sofrimento e o talento, ok. E acredito que existe uma relação entre o tempo e o talento. O sofrimento pode não ser absolutamente pesado, mas eu vejo que a maioria dos talentos que eu conheço são talentos de ambição, são talentos que não tiveram, que nasceram do outro lado do rio, que procuraram sempre alguma coisa por aspiração à base com que nasceram. O segundo é que o talento é preguiçoso, de alguma forma. E se lhe é dado muito tempo, ele começa a ficar ou muito sólido e, portanto, não tem plasticidade, ou muito líquido e vai desaparecendo, vai desfocando. E, portanto, há uma relação de Tensão? de nervo, de tensão, de foco, de uma certa obrigação, um certo treino, e agora vamos passar para a parte profissional, de ter treino para ter ideias todos os dias. Eu tenho que ter ideias todos os dias, eu tenho que muscular-me, saber quais são os momentos de tensão, saber como é que faço a gestão, como é que cada um faz a gestão desses momentos de tensão, e conseguir neste espremedouro, não é,
que pode ser quase até cruel, visto desta forma, para tirar o melhor sumo das pessoas. Isto, quem me irá ouvir vai-me trucidar, as pessoas, toda a gente vai trucidar, que eu sou horrível e que mata as pessoas todas, mas o que é certo é que eu não acredito na minha atividade, naturalmente, e pela experiência de centenas de criativos, que a criação do ambiente de felicidade, fértil, amoroso, que produza grandes ideias. Então o ambiente tem que ser mais hostil? Não, o ambiente não tem que ser mais hostil. O foco tem que ter alguma hostilidade. Desafio. O desafio, superação. As ganas, como dizem os espanhóis, a sanguinidade. A competição também, não? Mas de dentro. Não claro. necessariamente a hostilidade das pessoas. Não tem a ver com isso. Não é criar um ambiente de competitividade e que este é melhor que o outro. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o momento. É como quando eu tenho uma final dos 100 metros, por exemplo, que se sente o momento do Usain Bolt. Usain Bolt e dos que correm contra ele, que normalmente ficam atrás dele, que têm ali 9 segundos para mostrar o que andaram a treinar durante 4 anos. Isso para mim é um ponto muito importante. Eu não sei se me alongo, mas gostava de contar uma pequena história, depois se quiserem contar. Claro que sim. Que é onde me vem porque o talento, entre treino e talento, para mim porque uma coisa é falar assim dos talentos da natureza, que são frutos de inexplicabilidades. Outra coisa é como é que se treina um talento, e para mim a inspiração era o professor Muniz Pereira, que por as palavras dele próprio, o grande treinador de campeões em Portugal, ele dizia: bom, eu era o melhor atleta da minha altura, mas nunca ganhei nada. Não ganhei nada. As fotografias eram todas comigo. Tiravam, eu saltava e coisa, era tudo bonito. Eu nunca tinha ganho nada. Então ele começou a observar os grandes campeões, o que é que faziam. Vou simplificar muito a história. Ele percebeu que a questão básica estava no treino e na própria dureza do treino. Então há uma história, e essa é que tem graça a contar, que eu creio que foi em Atlanta, que o Carlos Lopes ganhou campeão olímpico. Ele introduziu uma metodologia muito básica de treino. Era todos os dias treinavam às 9 da manhã. Acabou. Portanto, diziam: sou professor, então, e se houver um terremoto? Então, se houver um terremoto, 9 da manhã, a gente tenta pôr o buraco cá dentro e depois há de sair. Portanto, ele dava essas coisas. E então, chegaram lá e ele dizia: pá, estávamos lá todos, era a maratona, era à noite. E pensaram: sou professor, então como é que é hoje? Então, hoje é às 9 da manhã. Eu disse: pá, tive que ir fazer uma pequenina, aquecer um bocadinho com eles, para dar ali uma coisinha, não podíamos alterar isso. Lá foi o final, lá foi a corrida. O Carlos Lopes ficou em primeiro, não é? Foi ali uma coisa, gostou de jantar. Mas hoje podemos beber vinho? Eu sei, hoje é à vontade, estamos aqui há anos, pá, nisto, pá, e hoje é até tarde, até tarde, pá, à vontade, pá. Não levem a mal que eu vou-me deitar cedo, deito-me cedo todos os dias, vocês fiquem até quando quiserem. E até que alguém, de medo, perguntou: então, Sr. Professor, então e amanhã? E ele: então amanhã às 9 da manhã. Portanto, tinha sido campeão olímpico. Portanto, eu acredito muito no talento, no talento, para a regularidade do talento, que tem muito de disciplina, foco, e até acredito que menos talento, ou seja, se há muito talento, até quase indisciplinado pode ser, mas acho que não produz resultados seguros durante muito tempo. Mas até com menos talento, com esta perspectiva de disciplina e de foco e de nervo, acho que é possível produzir coisas boas. E pronto. Boa. Peço desculpa pela minha visão um pouco artística. Carlos Martins, sempre manifestaste apelo por associar o jazz a outras expressões, nomeadamente expressões tradicionais portuguesas, a lusofonia. No meio de tanta diversidade cultural e artística,
O que é que, na tua opinião, define o talento? Existe algum denominador comum? O que é para ti o talento? Bom, há várias questões sobre o talento. Depois de ouvir o Carlos Coelho, uma que surge logo, que é muito importante, é a utilidade. A utilidade do talento. O talento é uma coisa para ser útil. Pode haver talento que é inútil e na mesma ser talento. É isso que nos serve. O que é que procuramos com o talento? O talento deve ser fruto de uma dedicação exclusiva ou pode ser algo deixado como uma flor selvagem ou um animal selvagem à solta. Tudo tem muito a ver com a questão da produção e tem a ver também com o nível de exigência que se tem sobre o talento. E o talento, tal como muitas outras áreas de criativas, são hoje em dia muito subjugadas à produção. O que não é de todo o caminho que se esperaria que tomasse uma boa parte da vida, porque uma das coisas mais importantes da criatividade é a inutilidade. A maior parte das coisas inventadas neste planeta, que hoje todos os dias usamos, foram inventadas por pessoas que estavam a trabalhar numa determinada área e que resolveram continuar a sua investigação numa área ali muito próxima, que não servia para nada naquele momento e que passou a ser altamente útil a seguir. Portanto, a ideia de talento é preciso saber perceber, em primeiro lugar, para mim, pelo menos, o que é que quer dizer talento. E depois também perceber, relativo a esta questão da inutilidade, uma frase do grande pianista Horowitz, que dizia que um indivíduo que é só músico é 50% músico. Ou seja, um indivíduo que só se dedica a uma coisa, na verdade, dedica-se a metade dessa coisa. E o talento que tem é metade do talento necessário para essa coisa. Isto é uma visão um bocado forte, mas a verdade é que a maior parte das vezes é isso que acontece. Ou seja, um indivíduo trabalha numa área qualquer, por exemplo, digamos, de publicidade, que está aqui o Carlos, e portanto podemos falar de publicidade, que eu gosto e que não tenho talento para, ou se calhar tenho, mas não sei, para publicidade. E o indivíduo só faz publicidade e não faz mais nada, não lê mais nada, não estuda, não vive, não salta, não corre, não põe a existência em perigo num determinado momento, perigo, entre aspas, num determinado momento, não arrisca nada. Duvido muito que o indivíduo assim seja muito bom publicitário, ou seja muito bom músico, ou seja muito bom. Há gente que cumpre com aquilo que faz por uma razão muito simples, e como o Carlos já disse, porque percebe que tem que trabalhar muito para conseguir cumprir com os requisitos elementares. Obviamente que o indivíduo que não saiba muito sobre uma determinada matéria, que não estude, que não sofra à procura de saber mais e de conhecimento sobre essa matéria, não desenvolve muito. Mas a questão, para mim, é que se tiveres pouca abertura para o mundo exterior, isso não serve muito, a não ser para ter um talento de chegar e de ir construindo uma carreira previsível que se sabe no dia 1 que vai ser mais ou menos igual no dia 10.000. Não é? Portanto, talento tem várias nuances. O que é importante neste aspecto, considerando a frase do Horowitz, é que, e por isso é que eu gosto das disciplinas que tu falaste, eu gosto de aprender línguas, ainda agora estávamos a falar que estou a aprender alemão com esta idade, que devia ter juízo e tal, mas pronto. Gosto de aprender línguas, gosto de aprender sobre outras culturas, gosto de ler sobre física, agora de ler mais sobre física quântica, gosto de ler literatura e leio imensa literatura, gosto de ler poesia, escrevo de vez em quando, mas não publico nada, porque, enfim, o meu talento não me permite chegar à poesia e fazer a mesma coisa que faço na música. Mas eu acho que a diversidade é algo muito importante para conseguir perceber o que é que existe dentro da tua cabeça. Ou seja, por isso é que essa ideia dos 50%, se tu estiveres constantemente focado e num círculo, pode ser até virtuoso, de trabalho e de sacrifício, que eu não acho que seja a única ferramenta para chegar ao talento, principalmente se tocares música.
há algo que nunca chega a entrar e a sair, ou seja, deixa de haver permeabilidade com o mundo de fora. E nós daí podemos questionar, então, para que é que serve o talento? O talento serve para quê? Para produzir? Bom, então esse é um tipo de talento sobre o qual eu não sei falar. O outro, sobre o qual eu sei falar ou sei mais alguma coisa, é um talento criativo que vive muitas vezes da observância, da observação. Observância também. A observância de um regime e a observação do que se passa à volta. E eu acho que isso é essencial. Há uma coisa que eu costumo dizer e que tu já conheces, que é duas coisas importantes na vida. Uma é estar focado, a outra é estar desfocado. Sem o estar desfocado não há invenção, não há renovação do talento. Sem um desfoque. Portanto, eu acho que é importante as pessoas dedicarem-se a várias coisas, mas fazerem aquilo que eu acho essencial para uma, que é o tal jugo, o yoga, que a dedicação é de tal ordem forte, e aí o sofrimento é de tal ordem forte, porque na área da música eu confesso sinceramente que às vezes muitas vezes dá vontade de desistir, porque não chego tão rápido a uma passagem ou uma visão harmónica. É preciso, às vezes inclusivamente chega a acontecer emocionar-me quando lá chego, passado não sei quanto tempo, como se tivesse. E tu também compões nomeadamente para música, para balé, para dança, para cinema, já compus, mas e nem tudo, muitas vezes demora muito tempo. Mas o Stravinsky, por exemplo, chegava às 8h30 da manhã, depois de tomar o pequeno almoço, escrevia até à 1h, da 1 às 3 almoçava com a família e às 3 continuava. E escrevia a música que a gente sabe. Portanto, não há um modelo simples. O que me parece extraordinário é que quem consegue, no fundo, mostrar o seu talento, conseguiu juntar várias coisas em simultâneo. Uma dedicação e uma capacidade de trabalho e de cumprir horários absolutamente intocável. 2, perceber o que é o mundo à sua volta e tentar olhá-lo e absorvê-lo de uma forma generosa e não impositiva. 3, perceber que se só fizer a sua arte, só percebe de uma parte da vida e, portanto, uma vez que a arte é vida, só percebe metade da história. E, finalmente, uma outra, que é preciso ter uma componente, não estou a falar da minha área, que é preciso ter uma componente performativa, mas acho que é em todas, que é a capacidade de falar com alguém, de explicar aquilo que está a ser feito, quer no público, quer numa empresa, quer numa sala de aula, quer em qualquer lado. Mas essa componente, e aqui é que é um bocado o segredo da coisa, deve estar embebida e não ser um overacting sobre aquilo que se está a querer vender, ou querer passar, ou querer falar. E para ter essa marca, uma espécie de marca d'água, que só se vê quando se vai mesmo procurar no sítio, é que um artista ou um grande criador ou uma pessoa consegue finalmente expor tudo aquilo que pensa. No fundo está a fazer uma coisa que é o inverso do que eu dizia antes, que é passar do desfoque para focar tudo e ligar todos os pontos, todas as cordas num nó em determinado momento. Quem consegue fazer isso já tem o talento suficiente para conseguir fazer isso. Portanto, todos os outros talentos vêm por arrasto. Carlos, e como é que é o teu processo criativo? Tens uma experiência incrível de anos e anos. Como é que isso tudo começa? Como é que começa o teu processo criativo? É ótima essa questão agora, porque me permite... Não, permite-me porque uma coisa é a utilidade ou a inutilidade, outra coisa é a forma como alimentamos o talento. E a disciplina não significa foco na fonte, nem na fonte de inspiração. Já vou ao meu processo criativo, mas eu trabalho com criativos cujas fontes de inspiração são diminutas e que são extraordinários, e outros que precisam de ver o mundo inteiro para fazer uma coisa pequenina.
E portanto, a alimentação do processo, concordo em absoluto que seja múltipla. Eu terei lido poucos livros sobre marcas e sobre publicidade, acho que nenhum, ou para aí um. E porque para alimentar um talento é preciso... O talento, como há pouco dizia, que eu acho que tende a ser preguiçoso, e eu não acredito na inutilidade do talento. Porque no final de tudo, a inutilidade é um momento do talento. É um momento. Tu acreditas? Não, eu não acredito na inutilidade, ou seja, acredito que o talento terá que ser sempre útil. Sim, pode ser útil ou não. Acredito que a inutilidade é um momento, é que... Bom, desculpa, eu não quero interromper. Sim, mas porque quando eu faço uma flexão, quando eu estou num momento relaxado do meu corpo, ele é ou pós ou pré momento de tensão. E, portanto, faz parte de um ciclo contínuo. E, portanto, a diversidade da alimentação depende de cada pessoa. O meu processo criativo joga com isso, mas de uma forma... Como eu trabalho eu trabalho do meu talento, não é? Portanto, eu vivo da capacidade de transformar o meu talento em alguma coisa que seja concreta. Eu em primeiro lugar, sou daqueles que o meu talento é insaciável e, portanto, eu procuro em todo o lado. Em todo o lado. É quase obsessivamente. Não estou a estudar alemão agora porque me dá, mas é engraçado porque agora também já passei a fase da mecânica quântica, mas houve uma altura que lia bastante sobre mecânica quântica. Gosto talvez das coisas que mais me interessa é a história económica dos descobrimentos. Portanto, há uma série de aspectos onde vou buscar inspiração. Talvez no micromundo seja onde tenho encontrado mais inspiração para estimular sinapses diferentes, que é basicamente isso que faço. E depois acho que há um momento, eu pelo menos tenho isso, e acho que quase todos temos um momento no dia de maior criação, que talvez seja um momento onde estamos aparentemente distraídos, onde há um momento onde aparentemente nós perdemos o controle do que estamos à procura e onde eventualmente se dão as sinapses mais importantes. O meu não é muito original, é quando tomo banho de manhã de duche, é o meu momento mais... É por isso que eu nunca tomo banho de manhã. Pois. Evito esse momento terrível. mas pronto, não é muito original, mas é um momento talvez da ligação da água com o corpo. Por exemplo, eu pratico yoga e no yoga não consigo ter, até porque depois no yoga estou com o foco noutro aspecto, talvez por isso não consiga criar essa dormência. Não sei se me estou a conseguir. Esse desfoco. O flow é um bocado no estado de flow também. Mas é difícil induzi-lo. Pois, claro. Porque é fácil induzir a tensão, não é? Portanto, atenção, tenho que fazer, não é? Mas eu sei que aquilo, para ter aqui alguma coisa, eu tenho que pôr tensão, mas tenho que enganar a tensão durante um bocadinho para que seja possível que a sinapse não seja óbvia. Porque senão, vamos fazer até tudo igual. E pronto, é isto. E como é que tu envolves a equipa depois nessas tuas sinapses e nesses teus insights? Promoves a quietude ou a inquietude da impossibilidade? Estás sempre a a sério, as pessoas dizem, mas tens que procurar felicidade
e que as empresas têm que ter ambientes da felicidade. Eu juro que eu profundamente não acredito nisso. Não acredito. Eu acredito na felicidade, porque é uma coisa que quer para mim, quer para os outros. Há muitos estudos que provam que ambientes onde as pessoas estão mais felizes, as pessoas são mais criativas, sentem-se mais seguras e conseguem colaborar melhor. Eu não conheço isso. Mas há imensos estudos. Não, mas eu não. Há vários, há muitos. Mas assim for. Desculpa, também. Não, pode rir à vontade, porque eu não conheço isso. Não, Eu não conheço isso. Eu acho que isso é uma romantização de quem não cria todos os dias. Não há ambiente. Os ambientes de tensão, se falarmos com cientistas, se falarmos com várias pessoas que estão à procura de coisas, não têm escorregas para vir ali abaixo mas chegas ao Google e tens os escorregas. Mas e essa tens é uma as parte massagens, alegórica, romântica. Quando nós estudamos a cultura da Apple. É uma ficção absolutamente vazia. É vazio. Nós estudamos a cultura da Apple, que é uma das empresas admiráveis, a empresa mais rica do mundo. Quer dizer, eu sou um santo a dizer isto. O nível de desafio lá é brutal. O tipo de desafio que se passava na tensão de criar, de criar pelo menos, portanto, retirando coisas, olhando para as coisas de outra forma, é enorme. Portanto, eu gosto da visão do romantismo de sermos todos felizes, porque eu também quero para mim e queremos para os nossos, não é? E quando eu falo em sofrimento, não é aquela coisa daqueles ambientes duros, pesados. Eu tenho uma empresa onde as pessoas estão umas com as outras, onde somos absolutamente solidários uns com os outros, portanto, onde a parte humana é muito forte. Mas eu não acredito no estímulo criativo contínuo, também já não sou jovem, não é? Tenho 35 anos de tentar manter um nível sempre muito elevado, de que isso se consiga fazer com naturalidade. Acho que não há uma naturalidade na exigência do talento, certo? E o Leonardo da Vinci, quando não pintou a Capela Sistina, a pensar, eu vou ser feliz. Pelo contrário, deve ter ficado uma série de artroses e uma série de... Não é? De ter... E depois não pintou sozinho, alguém o mandou fazer. E os anjinhos, o gajo disse que queria lá aqueles anjinhos. Há uma visão de talento, criatividade e que eu acho que é romântica, e talvez por isso não se aproveite de tanto o talento, ou não se leve mais longe, não se potencie mais o talento que existe em cada pessoa. Sim, claro. Há uma coisa que é esta. Bom, independentemente de tudo o resto, as pessoas dizem: eu estou a compor uma ópera neste momento, não estou a compor uma outra peça, mas uma peça maior, com vozes e instrumentos, mas eu faço uma coisa que eu adoro fazer. O que é para mim o sofrimento dentro de uma coisa que eu adoro fazer e que é um objetivo central meu, não tem nada a ver o que é o sofrimento para outra pessoa que não gosta tanto do que faz e tem que, apesar de tudo... Sim, mas quando eu falo desse sofrimento, é uma coisa interior. Pois, mas convém dizer, não é? Sim, porque... então pronto, é o sofrimento da escravidão. Carlos, para quem é que é dirigida essa ideia de felicidade? É para essas pessoas que não criam tanto, não adoram o que fazem, mas têm que lhes vender uma ideia de felicidade como se fosse uma coisa altamente plausível. Eu acredito na felicidade no alinhamento. Ou seja, se conseguirmos alinhar as pessoas... Não há uma única coisa, não é? Não há só sofrimento, não há só felicidade. São ondas, como as ondas de paixão. São ondas que vão, umas vezes correm bem. Às vezes, no mesmo projeto, há uma única onda, com sorte. Mas pode ser só uma onda de sofrimento. Ou pode ser só uma onda de felicidade. Mas na maior parte das vezes há várias ondas, há subidas e descidas. Claro. E agora estás lá em cima e achaste que descobriste o caminho certo e cais de uma altura enorme para uma como é que se diz quando uma pessoa está... depressão. Para uma depressão não só
física, psicológica e tal, como uma depressão cronológica no trabalho, tens que voltar tudo ao início e tal. E é curioso ver que todas as pessoas que têm passado por aqui, que têm projetos muito marcantes, todas elas têm essa dimensão de inquietude, de vontade de superação, esse sofrimento que estamos a falar. Sim, isso é um denominador comum. Este esclarecimento da questão do sofrimento, o que é que Sofrimento, claro. Há uma questão que às vezes eu estou em momentos, por exemplo, é preciso também nós, a partir de certa altura, percebermos em que momento é que estamos. Isso talvez seja o mais difícil, porque o indivíduo é um fator, é resultado de tantos fatores e de múltiplas influências, e basicamente com a correria do tempo e com a necessidade, por isso é que a questão da utilidade e inutilidade pode ser importante, com a necessidade de produzir, e clientes e pessoas que estão atrás e é preciso fazer, muitas vezes não tem tempo para aquilo que é básico, que se faz no yoga, que se faz com o flow, que se faz com meditação, ou que se faz sem nenhuma dessas coisas, só parando um bocadinho, analisando muito tranquilamente onde é que uma pessoa está. E às vezes há momentos em que uma pessoa está altamente criativa, e quando está altamente criativo deve ter atenção, e eu faço isso agora, antes não sabia fazê-lo, com as pessoas com quem trabalho, e começo a debitar coisas, a dizer aponta. Eu já sei o que é que vai acontecer a seguir, diga aponta, escreve. Mas de onde é que isso apareceu? Aponta, escreve, havemos de pensar sobre isto mais à frente. Geralmente vem em catadupa. Pois, há alturas em que tem que esperar, ter paciência, e não digo nada, ficar calado, que é uma coisa importante, porque muitas vezes as pessoas não sabem, por exemplo, estar numa reunião de trabalho ou estar com muitas pessoas à volta e acham que têm que mostrar duas coisas. Uma é a tal felicidade, que é um objeto que chega a ser mais violento do que a mostra do sofrimento, porque uma falsa felicidade é uma coisa ofensiva. É agressivo. É muito agressivo. E, por outro lado, não conseguem o silêncio. Porque se há sítio de onde aparecem as ideias, é nestas falhas, nestes lapsos. Esta coisa que o Carlos estava a dizer é um lapso. Esta paragem da normalidade, não é? Em que, de repente, as sinapses mudam e tchac, acontece alguma coisa de novo. Portanto, nesse sentido, eu acho que é importante perceber o que é a sua própria vida e a sua própria pessoa. Porque muitas vezes acontece, já me aconteceu a mim, para um espetáculo, agora não, porque com a pandemia damos todos parados, mas ir para um espetáculo e entrar no palco e mudar o clique e não apetecer nada a tocar. Já me aconteceu, não apetecer nada a tocar por questões chatas, pessoais, etc, não é? E aí também é preciso fazer o contrário, que é dizer assim, ok, o sofrimento acabou, agora vamos passar a outra fase. E ir à procura e também conseguir. O que é mais difícil nisto tudo é não pensar no sofrimento, não pensar na felicidade, não pensar na alegria, não pensar no talento, não pensar no trabalho, na metodologia, na disciplina. É chegar a um momento em que, e eu acho que esses são os momentos que acontecem no jazz, e é por isso é que o jazz é uma música muito particular, que é chegar a um momento, aprender tudo aquilo, perceber todos os elementos que existem e no momento certo, principalmente quando se toca e quando se sobe acima de um palco, esquecer tudo. Esquecer literalmente tudo. Esquecer, mas sabendo que tens aquilo não há tudo, mas, não é? Não há mas. Tens aquilo tudo só contigo, esquece. confias no processo. Sabes, aprendeste, dedicaste, trabalhaste. O momento mais importante é quando te esqueces. Porque ao esqueceres tudo aquilo, estás preparado para começar a criar alguma coisa. Mas é preciso tempo e liberdade para dar espaço para fazer algo com esses lapsos. Por isso é que eu falava da inutilidade. Tempo e liberdade A inutilidade tem a ver com o tempo, não tem a ver com provavelmente esta. Por exemplo, a história da inutilidade ainda não. Eu acho que há aqui o mal-entendido, não diria, mas a maneira como nós olhamos para a utilidade e a inutilidade tem a ver com fatores de produção que provavelmente nada têm, que são a mesma coisa para nós os dois. Mas o que eu quero dizer é, hoje em dia, há uma excessiva carga de atenção, ou seja, um excessivo peso de atenção sobre o que o indivíduo produz. É algo que está a acontecer desde a Revolução Industrial e que é um peso demasiado grande e que está a adoecer esta sociedade.
Porque toda a gente acha que deve ser útil e quando não está a ser útil tem que mostrar que pelo menos que é nem que seja dizer, pois há reuniões, empresas às 10 da manhã dizer, então o que é que fez ontem? Pô, eu fiz ontem e tal, não sei o quê. Tem que mostrar uma certa utilidade e tal. O que eu acho que é importante, e que se calhar explicando melhor esta coisa do inutilidade, é talvez uma nova necessidade de pensar em olhar para as coisas banais de uma forma atenciosa. Eu vou tentar dizer isto de uma maneira que seja compreensível, ou seja, nós desafiarmos-nos, como dizia a pessoa, a desaprender já é algo bom, mas tentar perceber o que há, como nós falávamos, na física ou na mecânica quântica, o que há de tão elementar, de tão pequenino, de tão normal, que possa criar um momento de distensão ou distopia dentro da própria cabeça. Ora, para isso, como dizia Sofia, é preciso tempo. Quem é que tem tempo e quem é que dá tempo para isso? E eu acho, sinceramente, que é um erro crasso da maior parte das empresas que querem acelerar processos de produção e não dão tempo para ser ágeis ou criativos, mas depois querem que as pessoas que trabalham nessas empresas sejam altamente criativas e altamente ágeis. É nesse sentido que eu digo que é necessário negociar, não tanto... porque depois também a verdade é que cada um, e isso é que, esse tempo é que é um tempo ainda mais importante, é que cada um tem a sua maneira de lá chegar. Não é igual para todos. Tem o seu tempo. Porque eu gostava de dizer aí, por exemplo, para mim não é o tempo, é o sentimento. Eu vou confessar uma coisa. O problema é que isto fica tudo gravado. É melhor pensar antes. Fica... por exemplo, eu tenho o desafio de muitas vezes de encontrar as respostas antes de me fazerem as perguntas. O meu desafio intelectual num projeto, numa ideia, é ter a resposta antes sequer de eu saber qual é a pergunta. De sentir, através de um sentimento, grande parte, ou uma boa parte, não consigo em todos, porque isso seria das ideias que tenho para alguns projetos, resultam dos primeiros momentos de uma conversa com alguém. E, no entanto, às vezes são projetos de meses, não é? E é na primeira conversa... Porque mas que é um intuir, é o sentir... É procurar cada vez mais sentir. Sentir. É assim. Como se diz, não há uma segunda oportunidade para uma boa primeira impressão. Mas é um pouco aquilo que estavas a dizer, porque começo a ficar quase indiferente àquilo que me dizem, ou estou a tentar observar alguma coisa para além daquilo que me estão a dizer, ou para além daquilo que a pessoa... Depois esse sentimento vai crescendo em ti, tu sabes que é aquele o caminho. E sente-se, sim, claro. E é isso. Claro, e mesmo que a tua equipa venha, não, Carlos, eu não sei o quê, os estudos, o benchmarking, eu não sei o quê. Eles chateiam-me um bocado, chateiam-me, às vezes têm não, razão. bora lá seguir não, às vezes chateiam-me e às vezes têm razão, mas poucas vezes. Se tivessem mais vezes, não eras do patrão, eram eles. Exatamente. Mas é claro que eu concordo que há aqui uma pressão de tempo horrível. Para todos, que não é uma coisa boa para a vida. Estamos a terminar, a chegar ao fim da nossa conversa. Podíamos estar aqui o dia inteiro. Teremos certamente outras oportunidades. Claro. Eu, antes de terminarmos, passávamos a palavra a cada um de vocês para acrescentarem algo mais sobre este tema do talento. Eu gostava só de dizer, uma vez no âmbito deste vosso projeto, que o talento é sempre visto como uma coisa rara. É lá aquele tipo ou aquele outro tipo que foi iluminado e que é colocado num pedestal. Eu não vejo isso dessa forma. Há pessoas naturalmente têm mais talento que outras, não é? mas em primeiro lugar, acho que
toda a gente sente dentro de si próprio onde é que uma coisa lhe faz mais inquietação, onde há o sofrimento positivo, não é? Onde há aquela coisa que, sim, que eu para subir uma escada tenho que sofrer, não é? Porque tenho que melhorar os músculos, não é? E, portanto, para avançar, para fazer alguma coisa, tenho que sempre ter uma certa energia. Eu acho que gostava de deixar aqui esse ponto, que o talento não é uma coisa dos iluminados por Deus. É uma coisa que nós temos cá dentro, de diversas naturezas, que precisa de ser alimentado. E concordo que a alimentação múltipla é mais rica do que uma alimentação muito fechada, baseada num determinado tipo de profundidade. E acredito profundamente que a disciplina é uma forma de conseguir fazer o caminho de uma maneira consistente. Porque senão um talento muito freak, muito livre, pode ser só uma erva daninha, não é? Uma fonte de egoísmo atrás. Ou de egoísmo, ou enfim. E portanto, nem sequer ponho em termos de utilidade ou de inutilidade. Ponho em termos de dentro das pessoas. Por isso acho mesmo que as pessoas deviam ter o cuidado consigo próprias para estimular, para ver onde é que dói o crescimento, e onde doer o crescimento provavelmente é um sítio onde pode estar alguma coisa de talento. Carlos, e tu escreveste o livro Portugal Genial, és autor do best-seller. Sentes que os portugueses estão mais talentosos, estão mais... A questão dos portugueses não é um problema de talento, é um problema de afeição. Não é? É um problema mesmo de relação com o seu país. Mas mesmo assim tem melhorado. Acho que nós precisamos sempre de legitimação. Nossa história diz que precisamos sempre de legitimação de fora para gostarmos de nós próprios, e como temos tido abertura e alguma legitimação, isso tem ajudado a aumentar a nossa autoestima enquanto sim, porque acho que a questão, mais uma vez, não conheço nenhum estudo que diz que os portugueses são menos talentosos do que os espanhóis ou que os franceses. Não sei se existe. Aliás, os portugueses costumavam ganhar os concursos de invenção. Sim, de invenção. Carlos Martins, para uma mensagem final. Ou menções finais. Algo que queiras acrescentar. O talento poderia ser, por ser democrático, não quer dizer que haja gente mais talentosa, ou seja, a abertura a toda a gente e as possibilidades de toda a gente participar num determinado não traz mais talento só por si. O que eu acho, há aqui duas vertentes importantes para mim. Uma é a vertente pessoal, que é a eterna luta do mundo. A vertente pessoal e a vertente comunitária. A ideia de talento, obviamente, que também é aferida por uma comunidade, que lhe diz, ou comunidade, ou um país, mas uma comunidade pode ser uma coisa até mundial, que afere do talento ou não afere do talento. Portanto, à parte dessa questão subjetiva, há duas outras objetivas que eu acho importantes. Uma é que a cultura é essencial para que haja talento. Sem cultura não há talento. Obrigada, Carlos Coelho. Obrigada, Carlos Martins. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade e pelo tempo. Estávamos aqui a pensar nestas coisas. E foi um gosto tê-los connosco. Obrigada. Obrigada. Este podcast é apresentado por Fidelidade Studio, um espaço disruptivo localizado na Nova School of Business and Economics. Através da gravação de vídeos e podcasts, pretende aproximar as novas gerações ao setor dos seguros e da fidelidade. Acompanha-nos no Spotify, YouTube e em fidelidadestudio.pt.